É bizarro, é parte de mim, Jogos Vorazes me construiu como leitora, impactou a pessoa que eu sou hoje. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. E se o áudio desse vídeo não tá muito legal dessa vez, eu peço desculpas, mas tá muito calor no Rio de Janeiro, simplesmente impossível gravar com tudo desligado. Preciso de alguma fonte de frio, de vento, para poder sobreviver a gravação desse vídeo, tá? Bom, se você me acompanha aqui já faz um tempo, talvez, quem sabe, tenha alguém aí que me acompanha desde o início do canal, você sabe que eu sou uma grandissíssima, uma das maiores fãs da saga Jogos Vorazes. É a minha distopia young adult absolutamente favorita, assim. É, Em Chamas é um dos meus livros favoritos, na minha opinião, um dos melhores livros já escritos. E eu tenho um longo histórico com os Jogos Vorazes. Eu acompanhei os livros na época em que eles eram lançados e, enfim, tem um apego nostálgico muito forte entre eu e os Jogos Vorazes, principalmente os livros, mas tanto os livros quanto os filmes. É tipo, eu tava, entendeu? Na época que Jogos Vorazes saiu. E, inclusive, eu já tenho aqui um vídeo sobre Amanhecer na Colheita, o livro que eu achei, quais foram as minhas percepções, uma resenha do livro, vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir. Então, é claro que, dado tudo isso, eu estou aguardando ansiosamente a adaptação para o cinema de Amanhecer da Colheita. E quando saiu o trailer, minto, na verdade não foi tipo um teaser, né, não é um trailer oficial, mas enfim. Eu não consegui, pensar em nada que não fosse isso e eu precisava, trazer aqui minhas percepções, minhas opiniões sobre, afinal, é sobre isso esse canal. É óbvio que o ideal e maravilhoso seria eu ter gravado a minha reação em tempo real enquanto eu assisti o teaser, mas isso não foi possível porque ele saiu enquanto eu estava no trabalho e obviamente eu não ia conseguir esperar chegar até em casa no momento adequado pra gravar. Não, não peça uma pessoa ansiosa pra esperar. Então, se quando você estiver assistindo esse vídeo não tiverem tentado me derrubar por copyright, eu vou tentar colocar as imagens aqui, do teaser enquanto eu estiver falando sobre elas pra você conectar uma coisa com a outra. Mas se não, você vai ter que usar a sua imaginação, a sua memória. De qualquer forma, eu vou deixar o link do trailer aqui na descrição do vídeo, pra quem ainda não assistiu, que eu acho muito difícil alguém ainda não ter assistido, porque eu sei que eu estou atrasada com esse vídeo. Um outro ponto que eu preciso salientar antes de começar a comentar sobre o teaser, e eu não acredito que eu tenho que falar isso, mas tem uma coisa que um ano no YouTube me ensinou é que o óbvio precisa ser dito, esse vídeo contém spoilers sobre o livro e, obviamente, sobre o filme. Ok, então se você nunca leu Amanhecer na Colheita, se você não conhece a história, se você quer assistir o filme sem saber nada, esse não é um vídeo pra você, tá bom? Isso já deveria ser óbvio pela thumb, mas enfim. Esse vídeo é para fãs da saga, que já sabem o que vai acontecer, que estão tão ansiosos quanto eu, que querem comentar sobre. Ou para pessoas que não se importam em assistir ou ler coisas, já sabendo o que vai acontecer, né? Não se importam com spoilers. Vamos lá, ok. A primeira coisa que me chamou a atenção no teaser, a primeira coisa que a gente vê é a Drusilla sendo empurrada para o palco. A realização dela ficou maravilhosa. Eu vi bastante a personagem da Drusilla que eu li no livro nessa cena, sabe? Foi bem, consegui associar legal. Me confundiu um pouco por que ela tá sendo empurrada naquele negócio que eu não sei o nome. E aí tem 2 pontos, pode ser uma coisa performática da Drusilla, não me surpreenderia de ser porque ela não consegue andar, ou pode ser uma coisa tipo assim: "Ai, eu não quero nem pisar no chão do Distrito 12", pode ser isso também. Outro ponto é, óbvio, eu já tinha ficado muito feliz com a escolha da Glenn Close pra interpretar essa personagem, porque eu acho ela uma atriz estupidamente talentosa. E eu achei que a caracterização, em primeiro lugar, irreconhecível, se eu não soubesse que era ela, eu não saberia dizer. Mas a caracterização dela ficou idêntica à Glad de Weapons, mas como é que é o nome em português desse filme? A Hora do Mal. Ela ficou idêntica à Glad de Hora do Mal. Eu pensei isso na hora que eu vi, eu não consigo mais desver toda vez que eu vejo o trailer. Infelizmente, quando eu assistir o filme, eu vou pensar, ah lá, Glad. Vai ser automático. Daí a gente tem uma cena da arena. Arrepios nesse momento. Porque a gente escuta o chamado do Mockingjay.
O meu olho enche d'água toda vez que eu reassisto essa parte do teaser, não tem como, é muito eu falei, eu tenho uma ligação nostálgica, emocional muito forte com só de falar, meu olho já tá começando a encher d'água. É bizarro, é parte de mim, Jogos Vorazes me construiu como leitora, impactou a pessoa que eu sou hoje. Enfim, então, na minha mente vieram 2 coisas. A primeira é, que lugar lindo, e faz muito sentido que eles tenham escolhido uma locação que é tão bonita, porque um grande ponto da Arena nesses jogos é que tudo nela era idílico, e muito lindo, e muito maravilhoso. No entanto, tudo na Arena era, envenenado, era venenoso, né, era tudo parecia incrível, mas você não podia tocar ou consumir nada. A ideia era te fazer esquecer que você estava nos Jogos Vorazes, mas se você esquecesse, se você, se levasse pela beleza, você ia morrer, né. Uma coisa bem macabra, estilo Jogos Vorazes. E o meu segundo pensamento foi: "Por que que os tributos estão em Midsommar?" E tipo, tá idêntico a esse filme. Não só visualmente, eu não sei se são as cores, provavelmente são as cores e o fato de estar numa clareira, tão bonita, com uma floresta no fundo e tal, mas a vibe me passou uma vibe de filme dessa ideia horror meio cultico, sabe. E pode ser também uma surpresa que minha mente tomou, porque nos filmes de Jogos Vorazes que a gente teve até aqui, a a paleta é muito cinza e preto e tons de bege, porque condiz com o que a história estava passando. Mas como esse, ele passa num período bem diferente, né, porque, eh, a canção dos pássaros e das serpentes é o começo dos jogos, então não tinha nada, eles estavam inventando tudo e é logo depois da guerra, então faz sentido que seja tudo muito rústico, muito cinza, muito sem vida. E quando a gente vê os jogos da Katniss, do Pita e tal, em Jogos Vorazes, já é o avanço, é como já tem uma coisa sistematizada, como os jogos acontecem, mas a vida é muito cinza, né, é muito sem cor, é muito sem graça e é como só na capital que tem cor e brilho e tal. Então faz sentido que a mente tome um choque, porque eu não sei como é que eles vão mostrar a moda nesse filme, porque é um meio termo, tipo, eles ainda não estão no nível que tá nos Jogos Vorazes, mas também não tá tão rústico quanto em A Canção dos Pássaros e das Serpentes, e eu não sei, eu achei quando eles mostram aqueles shots que mostram alguns tributos ali que estão na arena, que algumas pessoas estão com uma moda meio os anos 70, e eu não sei como eu me sinto sobre isso, não sei se a ideia é passar pra gente que esse filme é com dá uma bugada no cérebro da gente de que esse filme se passa antes de Jogos Vorazes, ele se passa, se eu não me engano, 25 anos antes, e se a gente for fazer o cálculo da época que Jogos Vorazes saiu para os anos 70, não dá 25 anos, dá mais tempo. Mas passar essa ideia de que fazer uma comparação, sabe, com os anos 2010 e os anos 70 e fazer parecer que esse filme ele passa, né, num tempo atrás do que a gente tá agora. Não sei se a ideia foi essa, pode ser só uma maluquice que veio na minha cabeça, mas eu tô muito curiosa pra como eles vão mostrar a moda nesse filme, se vai ser assertivo, porque desse teaser me deixou um pouco confusa, não sei como eu me sinto sobre. Sei lá. A terceira coisa que que eu percebi pelo menos, né, que a gente vê é o Haymitch. O Joseph Zada, eu acho que é assim que se fala o sobrenome dele, ele tá absolutamente lindo nesse shot, nessa cena. Mas mais importante é que depois que eu assisti a, eh, interpretação dele em Mentirosos, se você ainda não assistiu Mentirosos, super recomendo, a série tá muito boa. Eu fiquei muito ansiosa pra vê-lo como Haymitch, que eu acho que ele se doou bastante naquele papel, então eu acho que no papel como Haymitch ele tem tudo pra ter potencial pra ser muito bom, pra dar muito certo. No entanto, eu não consigo ver o Woody Harrelson nessa caracterização, e aí não é um problema do Joseph, eu acho que a caracterização dele não foi muito assertiva. Ele tá ótimo, ele tá bonito, ele tá com cara de tributo, mas ele não tá parecendo não é nem que ele não tá parecendo o Haymitch que eu li no livro, ele não tá parecendo o Woody Harrelson, que é o ator que interpretou o Haymitch mais velho. E eu vi isso no Twitter, não foi algo que surgiu na minha cabeça, mas eu achei muito engraçado. É que eles customizaram o Woody Harrelson com o cabelo liso em todos os filmes de Jogos Vorazes, ele sempre aparece com o cabelo liso.
Se eu não me engano, ele tem cabelo liso. Então, eles terem colocado o Joseph de cabelo cacheado, né, quando é um prequel do momento em que o Woody Harrelson aparece na história, fica parecendo que o Haymitch mais velho alisava o cabelo. O que talvez não tenha sido um pensamento que eles tivessem calculado, mas é engraçado de se pensar que o Haymitch alisava o cabelo mais velho. Eu sei que não é verdade, só é engraçado. Nos próximos closes a gente vê também a Maisie. E eu amo a McKenna Grace, adoro ela em todas as outras coisas que eu já assisti, mas eu não gostei da caracterização da Maisie. Eu não consegui ver a Maisie naquele momento ali. Eu sei que é ela porque eu li o livro, sei a história, mas eu não consegui ver a Maisie ali. Porém, eu tenho em mente que é só um teaser, não é nem um trailer completo, eles ainda nem terminaram de gravar o filme, muita coisa ainda pode mudar, muita coisa ainda pode ser diferente. Eu não vou julgar tudo só por esse primeiro gostinho que eles deram pra gente. Mas eu tenho que falar o que eu acho. Eu não acho que ficou a cara da Maisie ali. Não consegui ver a Maisie ali. Por outro lado, também, o fato de eu não ter conseguido ver não significa nada, porque é uma adaptação do livro. Não é pra ser exatamente igual e não é pra ser fanservice 100%, né? Eu, obviamente, vou esperar o filme pra dar a minha avaliação final. E eu não julgo adaptações de livros por se elas são extremamente fiéis ao livro ou extremamente fiéis ao que eu queria que se fizesse, ou não. Eu julgo por se elas são boas ou não. Se elas são fiéis à história que elas decidiram contar, e não necessariamente a história do livro. No entanto, uma caracterização, provavelmente a que eu mais gostei, a que eu mais achei maravilhosa, que aparece ali muito rápido, mas eu assisti o teaser várias vezes, é a da Whitney Peak, que vai interpretar a Eleanor Dove. Porque eu achei, e vocês podem achar que eu tô maluca, mas eu achei, que ela tá a cara da Rachel Zegler nesse teaser. E isso é muito legal, porque o livro brinca com essa ideia de que a Eleanor Dove pode ser, não sabemos, descendente da Lucy Gray. Pode ser uma filha, uma neta ou uma sobrinha neta da Lucy Gray. Quem sabe? E também é muito legal porque o próprio dá essa ideia da gente comparar o Haymitch com o Snow mais novo. Inclusive, eu achei que o Joseph tá mais parecido com o Snow mais novo do que tá parecido com o Haymitch mais velho, mas enfim. O próprio Snow no livro faz essa comparação. Ele vê o Haymitch como um espelho dele e ele vê a Eleanor como um espelho da Lucy Gray. Próxima coisa, e também é uma caracterização que eu achei perfeita. Ellie Fanning como Ify Trickett, ela nasceu pra interpretar esse papel, tá absolutamente perfeita, no notes. Eu sei que ela vai entregar tudo. Eu sei, eu confio muito na Ellie Fanning. Bom, e agora, minhas previsões. O que eu acho que a gente vai ver nesse filme baseado no que a gente viu no teaser? Eu acredito, baseado nesse teaser apenas, que, assim como nos filmes Jogos Vorazes, a Mãe Colheita vai se concentrar muito no tempo deles dentro da arena. No livro, a parte da arena, ela não toma o livro inteiro, ela não é a maior parte da história, acontece muita coisa antes deles chegarem na arena. Mas isso também aconteceu com Jogos Vorazes, livro versus filme. No livro acontece muita coisa antes da gente começar a ver a galera na arena, mas no filme não, o tempo na arena acontece mais rápido. E isso tá ok, na minha opinião. A gente tem que entender que certas mudanças precisam ser feitas em adaptação para o cinema. Tudo que acontece no livro antes dele chegar na arena, talvez retratado no formato de filme não ia ficar interessante, ia ficar entediante de se assistir. Afinal, o filme ele pede mais ação. Quando as pessoas vão pro cinema, elas querem mais ação, elas querem que a história corra mais rápido. E eu acho que ainda assim vai ser um filme tão longo quanto os outros foram, tá? Mas de qualquer forma as pessoas vão esperar mais ação e eu acho que é isso que vai acontecer. Mas posso estar errado também, porque talvez eles simplesmente não tenham mostrado outras partes, porque eles ainda não filmaram. Pelo que eu entendi, eles filmaram primeiro as cenas no Distrito 12 e depois as cenas na arena, e agora que estão filmando as outras partes do livro. Uma coisa que me deixou em dúvida, e pode ser interessante ou não, é que no final desse teaser tem uma narração, né? Tem uma voz falando. Eu acho que esses jogos vão ser diferentes. Enquanto a gente tá vendo o Haymitch com a mão na cabeça, sofrendo. E a voz parece, na minha opinião, muito com a voz do Woody Harrelson, né? O ator que interpreta o Haymitch mais velho. Pelo menos não me pareceu a voz do Joseph. Se não é a voz do Woody Harrelson, também não é a voz do Joseph.
E aí me pergunto, será que a gente vai ter partes do filme narradas pelo Woody Harrelson? E se a gente vai ter partes do filme narradas pelo Woody Harrelson, será que talvez o filme vai ser contado de uma perspectiva de lembrança? Tipo, é o Hammett lembrando do que aconteceu com ele, talvez contando o que aconteceu com ele pra alguém, o Hammett no futuro, pra depois de A Esperança? Por que que isso me parece possível? Porque no final do livro Amanhecer na Colheita, a gente tem um epílogo que se passa depois de A Esperança, né. É o Hammett contando pra gente meio que como tá a vida dele, depois do final da trilogia Jogos Vorazes. Mas o que eu sei é que eu tô colocando muita expectativa nesse filme, eu acredito muito que ele vai ser bom, porque se tem uma coisa que eles fizeram bem nas adaptações de Jogos Vorazes foi criar bons filmes. Eles permaneceram muito consistentes em tudo que eles fizeram. Todos os filmes de Jogos Vorazes, mesmo você considerando um melhor que o outro, um não tão bom, todos são bem produzidos, independente de qualquer coisa. A Suzanne Collins, ela é roteirista também, ela é muito envolvida na criação das adaptações para o cinema e ela tá muito envolvida nesse filme, então, sem sombra de dúvidas, eu acho que o material vai ser bem cuidado. E eu acho que é o envolvimento dela que fez com que, os filmes de Jogos Vorazes fossem tão bons, né, fossem tão fiéis. Eu acho que Jogos Vorazes, sem sombra de dúvida, é a adaptação para o cinema de um livro, jovem adulto, mais fiel e mais bem feita, né, a que resistiu melhor ao tempo, que continua sendo boa quando você reassiste hoje, porque outras adaptações elas são camp, são divertidas, mas não são boas, enquanto essa continua sendo. E eu também acho que é, de longe, a mais bem recebida pelos fãs, a menos criticada pelos fãs, né. Bom, eu tô muito animada, eu não acredito que eu vou ter que esperar 1 ano pra poder assistir esse filme, isso me deixa muito mas ao mesmo tempo ele vai sair no mês do meu aniversário, então eu sinto que também vai ser o meu presente de aniversário do ano que vem. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo curtinho que eu fiz meio correndo, porque eu precisava falar sobre esse trailer, por mim e por vocês que também de todas as outras vezes que eu comentei sobre os Jogos Vorazes aqui, ficaram muito animados junto comigo e compartilharam várias coisas, então comenta aqui embaixo se você já viu o teaser, se você ainda não viu, o que que você achou, quais são as suas suposições de como vai ser esse filme, o que que você espera que seja colocado, o que que você acha imprescindível que tem no livro, que precisa ter no filme. E também aproveita para deixar um like nesse vídeo, hypá-lo para o YouTube mostrar mais ele para outras pessoas que também gostam de Jogos Vorazes e também estão ansiosas para o filme de Amanhecer na Colheita. O YouTube tá com um problema de entrega de vídeos, ele não tá entregando os vídeos para quem é inscrito, então você hypar esse vídeo, você compartilhar ele com seus amigos, me ajuda muito. Não se esquece de se inscrever no canal também, tá? Muita gente que assiste não é inscrito no canal e eu não consigo entender vocês, é um negócio tão simples, só clicar aqui e não cai o dedo. E aproveita e me segue lá no Instagram também, onde eu comento em tempo real os livros que eu tô lendo, as séries que eu tô assistindo, os filmes que eu tô vendo e converso bastante com vocês também. Se você tiver alguma sugestão, você pode me mandar por lá, pode comentar aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.